Meus amigos, hoje nós vamos falar brevemente a respeito dessa grande figura desconhecida no Brasil praticamente, do final do século XVIII, contemporâneo da Revolução Francesa, chamado Jean-François de La Harpe, e sobre algumas discussões que a sua obra acaba suscitando. Eu recentemente divulguei no meu Instagram para vocês que eu adquiri finalmente, né, depois de 3 meses esperando nos Correios, os 18 volumes do seu curso de literatura, né, liceu ou curso de literatura, que na verdade é uma história da literatura, mas também que analisa a qualidade, né, das obras literárias. Então é uma obra de um grande crítico literário, né, mas de um homem também que tinha um conhecimento histórico realmente prodigioso. Essa obra foi dedicada à educação da juventude, né, na França que vivia então sob o regime de Napoleão. Foi uma obra escrita em plena Revolução Francesa, durante um período extremamente conturbado, né, na vida desse autor. La Harpe é um discípulo de Voltaire, né, e foi criado desde a sua juventude sob os preceitos iluministas, né. Era um deísta, mais tarde foi se radicalizando e beirou o ateísmo. Também acreditava em todos os princípios políticos liberais, né? Defendia o regime republicano. Mais tarde vai se juntar com Condorcet, né? E vai passar a direção de um dos jornais que vai defender mais entusiasticamente a Revolução Francesa, que vai ser o Mercure de France, né? Que existe até hoje, né? É um jornal que tem 300 anos de idade, e o seu primo, né, o irmão mais velho, o Mercure Galant, deixou de existir, mas era uma revista literária que existia desde o tempo de Luís XIII. Né? Você vê como é que as revistas e os jornais são antigos na França. Né? Aqui, os jornais mais antigos no Brasil têm 100 anos de idade. Né? Na França, eles têm jornais de 400 anos de idade. É realmente impressionante. E La Harpe, no período da Revolução, vai defendê-la entusiasticamente, vai também passar para o lado dos jacobinos, né, vai se tornar realmente um ardoroso defensor do regime republicano, até que venha o terror de Robespierre, né, que as pessoas que tinham ainda um mínimo de bom senso vão ser perseguidas nesse período, vão se opor ao regime. Condorcet, como eu falei para vocês no meu curso a respeito da Revolução Francesa, acabou sendo condenado à morte, conseguiu se refugiar por alguns meses, e quando a sua casa foi cercada pela polícia, ele acabou se suicidando, né, tomando veneno. La Harpe teve mais sorte. Ele chegou a ser preso, mas enquanto ainda aguardava julgamento, aconteceu a reação termidoriana e o regime do terror foi posto abaixo. Né? Nesse período, ele vai passar por uma mudança de consciência muito profunda, né? Mas que não vai alterar em nada as suas convicções no plano artístico, né? Que são, na verdade, o principal. Né? La Harpe vai ficar conhecido como crítico literário, em parte como poeta, mas era um poeta menor. A sua obra principal é realmente essa, e é um homem que dedicou a sua vida à educação da juventude. Né? Isso é o principal. Mas, como eu dizia, na prisão, em 1794, La Harpe vai passar por uma mudança muito profunda de consciência. Né? E traduzindo os salmos da Bíblia, em parte por falta do que fazer, né? Para tentar matar o seu tempo com alguma coisa, ele acaba se convertendo. Né? Movido pelas fortes emoções de um homem que está prestes a ser condenado à morte, porque todos eram, né? Nessa época aconteciam 300 execuções por dia na França. Todo mundo que era preso por ordem do Comité de Salut Public acabava indo para a guilhotina. Né? Então, ele já sabia do seu provável destino e acabou se convertendo e se tornando um católico para o resto da sua vida. Né? Quando foi solto, continuou a sua obra pedagógica, né? E vai ser quando ele vai redigir, já no período do diretório, né? O seu curso de literatura,
publicado póstumamente um ano depois da sua morte. LaHarpe morre em 1803, essa obra sai em 1804. É uma obra que vai esteticamente privilegiar o classicismo francês. Ele era um devoto do classicismo, como Voltaire tinha sido, e um homem que tinha a literatura greco-romana como um modelo absoluto para absolutamente tudo, né? Então, LaHarpe vai dar então praticamente um salto direto à literatura moderna, onde ele vai privilegiar o classicismo e francês, né? Ele vai ser um patriota como crítico literário, vai privilegiar muito, né, as obras de Corneille, Racine, Molière, né, Boileau e todos os clássicos franceses desse período, La Fontaine, etc. Mais tarde também, no século XVIII, quando ele fala da literatura do seu tempo, né, da geração anterior à sua, vai privilegiar muito Voltaire, né, e as figuras iluministas, mas já mostrando um distanciamento em relação ao pensamento deles, né? Vai elogiar só o seu estilo, e para quem conhece o estilo de Voltaire, é bastante parecido com o do classicismo francês no que diz respeito ao teatro, né? Mas ele também vai escrever outros gêneros de texto, como os seus contos de filosofia, que é realmente outra coisa, né? Voltaire vai escrever peças, obras historiográficas, né? Obras que nós diríamos mais tarde sociológicas, dizendo respeito aos costumes, né? Obras filosóficas. É um autor realmente muito variado, né? Na parte da filosofia é realmente muito infeliz, mas é um excelente escritor e que se baseou na sua estética, principalmente no classicismo francês. Então, essa vai ser a ênfase, né? Vão ser as épocas em que LaHarpe vai se concentrar mais, e vai ser um homem realmente do século XVIII, né? Ele morre já no período em que na Alemanha já existe o romantismo, já está a todo vapor, mas ele não vai acompanhar essa tendência, né? A sua obra, ela realmente é bastante técnica, né? Mas ela deixa bastante clara essa preferência. Ele não chega sequer a mencionar os novos autores românticos que já estavam ficando muito famosos nesse período, né? Goethe já tinha publicado Os Sofrimentos do Jovem Werther há 30 anos, né? Um ano antes da morte de LaHarpe já havia saído a primeira parte de Fausto, né? Então realmente já era um autor consagrado, muito conhecido, e outros autores, né, alemães da época, como Gessner, Herder, também von Kleist, vários autores do final do século XVIII que vão começar a tornar a literatura alemã mais conhecida, mas esse processo LaHarpe o ignorou um pouco. E isso mostra uma característica engraçada que eu queria comentar com vocês. Geralmente as pessoas tendem a considerar que as modas artísticas mais vanguardistas são produzidas pelas pessoas que têm as ideias mais revolucionárias. Isso acontece às vezes, né? Como foi, por exemplo, no caso do modernismo do século XX, no início do século XX, de fato, nas artes ele foi desenvolvido por pessoas que tinham ideias francamente revolucionárias. Mas no caso do romantismo, isso foi apenas em parte assim. Se nós considerarmos, né, boa parte dos autores românticos, o romantismo francês então muito mais, né, mas também em parte o alemão, também o britânico, se nós formos ver figuras, né, como Chateaubriand, como o primeiro Victor Hugo, né, na sua juventude, se nós formos considerar o próprio Goethe, por mais que em parte aderisse a certas ideias revolucionárias, era um homem de um pendor muito mais conservador, nós veremos que algumas das estrelas, né, do romantismo e que mais se rebelaram contra a forma clássica, né, e que queriam uma liberdade poética maior, queriam uma liberdade para extravasar os seus sentimentos, né, e não ficar preso a sistemas de regras aristotélicas, né? Isso veio de pessoas extremamente conservadoras. Eu já havia lido essa observação primeiramente em Balzac, né? Mais de 10 anos atrás, quando eu li o romance Ilusões Perdidas,
o protagonista, Lucien de Rubempré, vai comentar exatamente isso, né? Que no seu tempo, porque a história se passa em pleno romantismo, né, no período da Restauração, na França, no reinado de Luís XVIII, na sua época, os autores mais revolucionários, aqueles que se apegavam às ideias da Revolução Francesa, aqueles que eram contra a monarquia, eram os velhos voltairianos que tinham ainda as suas crenças de dinossauro, né, na estética de Racine, né, e que seguiam as regras de Aristóteles, da poética de Aristóteles, etc. E que aqueles que eram da juventude monarquista, os católicos, etc., aderiam às vanguardas, né, vindas da Alemanha, e seguiam uma exacerbação sentimental, né, que é típica do romantismo. Quer dizer, nem sempre essas coisas correspondem. Existem em muitas épocas um descompasso fundamental entre a parte estética das artes, né, a criação artística, e o mundo das ideias, né, o plano da filosofia. Esse descompasso deve ser levado em consideração para que nós não julguemos mal certos autores, né? Existe figura mais conservadora do que um T.S. Eliot, né? Uma espécie de teórico do conservadorismo, e, no entanto, era um modernista, né, na literatura. Existe uma figura mais, eu não vou dizer conservadora, mas direitista do que Ezra Pound, né, que defendeu o regime fascista na Itália, né? E, no entanto, esteticamente era um porra louca, né? Desculpa a expressão. Então, realmente, La Harpe representa essa divisão, né? Esse descompasso, que é muito estranho para alguns, mas que pode ser discutido, e há inúmeras discussões a respeito, mas que eu trago aqui apenas para que se tenha cuidado, né, ao julgar um autor. Nós devemos ter o senso das nuances, o senso, sobretudo, da verdade, da sinceridade, e não colocar os autores em blocos. É muito complicado lidar com pessoas que categorizam os autores de acordo com as ideias que às vezes nem têm, mas que são imaginadas, né, por aqueles que falam sobre eles sem nunca ter lido suas obras, né? La Harpe, sim, na maior parte da sua vida foi um iluminista, mas ele constituiu uma das grandes obras pedagógicas da modernidade. Talvez como obra pedagógica isso não seja mais válido porque, francamente, né, ele está só 200 anos desatualizado. Então, é claro que o seu curso de literatura hoje em dia não vale como um curso de literatura, porque ele termina só em 1803, quando La Harpe morre, né? Então, mais de 200 anos atrás, 220 anos atrás. Mas, como um esforço de conhecimento profundo da história da literatura, dos estilos de época, como esforço de um grande crítico literário, de fato, ele continua sendo muito importante, né? E como pedagogo também, uma das suas obras, sobre as quais eu não falei aqui, que deveria ter falado mais cedo, que ele publicou ainda na juventude, em 1780, foi a sua História Geral das Viagens, né? Que é uma série de mais de 30 livros. Imagina o trabalho que esse homem teve para fazer isso. Ele foi fazendo um compilado de diversos relatos de viagens de viajantes famosos que conheceram os 5 continentes, e ele vai tecendo uma espécie de discurso único, costurando esses diferentes relatos no corpo do texto dele mesmo, sem fazer citações diretas, né? Mas também sem criar um texto inteiro original. Quer dizer, ele é uma espécie de compilador, e ele vai costurando relatos dos grandes viajantes. O principal deles, o Capitão Cook, né, que é quase um contemporâneo dele, que viajou pelo Ártico e depois foi à Nova Zelândia e às Ilhas do Pacífico, né?
Também narra a descoberta do México, né, e as primeiras viagens das Américas. Tem inclusive um dos volumes que fala sobre o Brasil, né, sobre os viajantes que foram à África subsaariana pela primeira vez, os relatos de viajantes à China, ao Japão, à Índia. Tem uma obra fascinante, né? Fascinante, ricamente ilustrada, né? Toda feita para educar a juventude, né? Quem modernamente teria a capacidade, o esforço de produzir um empreendimento dessa magnitude e pior, sem levar crédito de nada, porque ele estava apenas tecendo, né, compilando os escritos de outros. Então, Laharpe é simplesmente um homem admirável, né? Um pedagogo muito capaz, realmente quase que eu posso dizer, um operário da cultura, né? Um homem que trabalhava, fazia aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho técnico, né? Para transmitir o conhecimento às outras gerações, né? Então, eu recomendo a todos, né, que busquem se formar na escola desses grandes pedagogos, né, desses que realmente amavam a educação e não queriam simplesmente inculcar certas ideias, certos vícios às vezes, na cabeça das crianças e dos adolescentes, mas formá-los, formar sua inteligência, dignificá-los, né, e dar pleno desenvolvimento, né, à sua inteligência, às suas faculdades cognitivas e morais, né? Portanto, conheçam, né, não só Laharpe, mas também os grandes pedagogos, né, que produziram obras desse gênero. Vocês vão ganhar muito. Eu, pessoalmente, eu acho que o curso de literatura desse autor deveria ser traduzido. Não sei se alguém vai fazer alguma coisa parecida com isso no Brasil, acho que não. Mas é uma lástima, realmente é uma lástima, porque nós que perdemos, né, esses grandes autores, quando desaparecem, depois é muito difícil resgatá-los, é muito difícil achar alguém que se interesse o suficiente pela história das ideias, de modo a sacrificar um pouco do interesse de bando, do interesse de grupo, de citar só os autorzinhos que concordam exatamente com o que a gente pensa, né? E em ter esse cuidado, né, de se abrir aquilo que a civilização produziu de bom, né, e de abrir os olhos dos outros também para a civilização, né, fazer com que eles queiram conhecê-la, né, que sejam pessoas verdadeiras, né, e não só adeptos de uma ideologia, seja lá qual for, adeptos de um grupinho, seja esse grupinho socialista, espírita, católico, seja lá o que for, né? Esse canal aqui, ele, claro, tem um público majoritariamente católico, mas ele se dirige às inteligências das pessoas, né? Pode ser que eu não cumpra muito esse objetivo, mas eu tenho certeza que eu me esforço, né? E é um esforço análogo, se bem que inferior, ao do próprio Laharpe, né? Independentemente das ideias que defendia, né? Era isso que ele buscava, e é isso que nós devemos buscar, né? Educar as pessoas, nos educarmos primeiro, mas educar as pessoas do nosso tempo, para que, tendo um aporte universal, possam julgar os conhecimentos de todas as épocas segundo a sua veracidade.